Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live Fé e Família. Hoje estamos falando aqui de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma das nossas filiais, da nossa igreja. E nós estamos muito felizes, irmãos? Nós concluímos o mês de maio. Junto com o mês de maio, nós concluímos uma série de mensagens livres da ofensa, onde nós fomos muito abençoados, Nós recebemos vários testemunhos, nós conversamos com muitas pessoas que nos compartilharam experiências de vida, que Deus havia trabalhado de forma poderosa, trabalhado de forma linda na vida das pessoas. E agora em junho, nós estamos dando início a uma nova série de mensagens que o título é Heranças Geracionais, Nós vamos falar agora durante esse mês sobre esse tema, heranças geracionais. É um tema muito profundo e assim um tema que nós podemos dar sequência àquilo que nós aprendemos no mês de maio, agora no mês de junho, Por quê? Nós sabemos que se nós formos olhar até cientificamente falando, a ciência ela já comprovou que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos progenitores, muitas coisas, como a cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura. Existem até a medicina até fala sobre doenças geracionais, que são passadas através de gerações. E biblicamente falando, esse contexto é um contexto muito amplo, Se nós formos olhar ali, analisar da palavra de Deus, também muito daquilo que, quando as histórias são histórias de família, quando diz respeito à palavra de Deus ali, a gente vê que os filhos, eles acabavam fazendo aquilo que os seus pais fizeram, até onde fosse quebrada a maldição, para que fosse dada continuidade e para quando Deus entrava no cenário e mudava totalmente as situações. Então, irmãos, nós vamos trazer alguns itens aqui hoje para nós estarmos refletindo a respeito desse tema, que é heranças geracionais. Mas antes, eu gostaria de convidá-los para fazermos uma oração. Hoje vai ser um pouquinho diferente, aqui nós não vamos fazer o louvor, a adoração, nós vamos somente conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Então eu gostaria de convidá-los nesse momento a fazer uma oração. Queria que você aí na sua casa, se puder fechar os seus olhos, se puder, estar orando junto conosco. O pastor Michel vai estar dirigindo uma oração, estará nos abençoando e pedindo que o Espírito Santo nos dirija nesse tempo de estudo da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por este momento, Senhor. Reconhecemos nossas limitações humanas, Pai. Reconhecemos, meu Deus, nossa incapacidade perante a tua ampla, meu Deus, plenitude, o teu amplo poder, Paizinho. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria, para que possamos aqui, meu Deus, explanar, meu Deus, assuntos que sejam úteis à tua igreja, úteis, meu Deus, para a edificação pessoal, para a direção em sua caminhada, para, meu Deus, o equilíbrio e a sustentação espiritual das famílias, das nossas igrejas, Pai. E, meu Deus, daqueles que têm acompanhado essas lives e têm, meu Deus, compartilhado conosco na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Nesse momento eu peço, meu Deus, que o Senhor nos revista de autoridade e de sabedoria. Porque muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor permanece, Pai. Muitas vezes planejamos algo, escrevemos no papel, meu Deus, mas na hora da exposição, o Senhor acaba direcionando da forma com que lhe convém. E nós estamos aqui como servos, pedindo que o Senhor nos direcione da forma com que lhe convém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos, a compartilharem. Convide seus amigos, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Nosso endereço da live, Ministério Fé e Família, para que a gente possa
né, quem sabe, estar alcançando uma alma a mais que esteja precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. E nós não sabemos tudo, estamos longe disso, mas o que nós buscamos nos identifica, né, com Deus, eu creio, porque nós buscamos respostas, clamamos a Deus por conhecimento, clamamos por sua presença. Então nem sempre o que sabemos é o que nos caracteriza, mas o que pode nos caracterizar é aquilo que buscamos. E isso é muito importante. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, está nos assistindo, que tem buscado sempre uma direção para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus pode trazer uma palavra de direcionamento para você. E neste tema desse mês, sobre heranças geracionais, né, a gente se pergunta o que é que nós estamos construindo para os nossos filhos. Porque a herança, ela é uma característica da construção para a posteridade. Por isso se chama herança. A partir do momento que a gente se vai, né, os espólios, né, aqueles que têm direito a receber o que construímos, eles vão ser agraciados com o que nós deixamos para eles. E se nós analisarmos a vida de Jesus e o seu ministério, a Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério com 30 anos na terra. E 3 anos ele exerceu o seu ministério de forma bem acentuada, desde o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia até a sua ascensão. E o que me chama a atenção é que até o momento da presença de Jesus na terra, os discípulos eles eram meros espectadores, podemos dizer assim. Os ministérios dos discípulos se desenvolveram após a sua ascensão, porque o sentimento de responsabilidade, a hora de encarar a vida, chegou para eles. Até aquele momento a gente vê que houve a passagem do jovem lunático, que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele espírito, e o pai daquele moço questionou por que não puderam expulsar. E Jesus depois chamou a atenção deles e disse, essa casta de espírito, que seria ou o espírito lunático ou a incredulidade ali é uma parábola que não deixa bem claro qual das duas castas, né, mais para o jovem lunático, para o espírito que estava possuindo aquele jovem, mas também Jesus falou sobre a incredulidade. Então ali nos dá a entender que poderia haver duas bases para o descredenciamento espiritual dos discípulos. Ele disse, esta casta de espírito só sai com jejum e oração. Então nós vemos ali que era claro que os discípulos ainda não jejuavam e oravam, não tinham responsabilidade espiritual. Até pelo fato de quando Jesus ia orar no Monte das Oliveiras, ele voltava e perguntava, vocês não podem orar nem uma hora sequer comigo? Ou seja, toda a responsabilidade do ministério de Jesus era somente voltada às suas costas, às suas mãos. Até o momento em que houve a sua ascensão. Os discípulos esperaram a manifestação do Espírito Santo, né? E depois começaram a pregar no templo, de casa em casa, e foram ao mundo todo, realizando sinais miraculosos, maravilhas, curas, né? Como de Pedro, através da sua sombra, né? Então, ou seja, cada um começou a exercer o seu ministério conforme o que recebeu de herança. Aqui nós estamos falando de herança espiritual. E nós, como servos de Deus, nós temos duas responsabilidades em nossa casa, que é a cultural e a espiritual. E aí onde nós queremos entrar, na cultural e espiritual. O que será que influencia mais, o espiritual ou o cultural? Ou ambos andam juntos? Se nós analisarmos toda a história de Israel, desde lá do ensinamento de Deuteronômio 6, se eu não me engano, versículos 6 e 7, nós vemos Deus mandando com que o seu povo fizesse uma construção espiritual com base na cultura.
Pastora, pode ler para nós, por favor? Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, né? Deus falando para o povo de Israel assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas e das suas casas e em seus portões. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então nós vemos aqui Deus deixando para o seu povo, né, povo escolhido que hoje somos nós, aqueles que acreditam no Messias, aqueles que acreditam na salvação através de Jesus, uma ordenança de que nós deveríamos amar a palavra de Deus e ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. E conversar com eles enquanto estiver sentado, andando, deitando, ou seja, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus como uma forma de vida, como uma forma de viver, né? Nós temos visto nos dias de hoje que muito daquilo que nós somos, nós herdamos dos nossos pais. E também muito daquilo que hoje nós somos, nós iremos passar aos nossos filhos. Isso se chama herança geracional, aquilo que nós estamos passando de geração em geração. Então, como mães e pais, nós precisamos fazer uma análise nas nossas vidas para nós podermos imprimir o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos, assim como um dia foi imprimido em nós. Eu não sei vocês, assim, talvez muitos de vocês que estão aí nos assistindo pensam assim, mas eu não passei minha juventude na igreja, eu queria ter conhecido o Senhor um pouco antes, né? Eu cheguei na igreja já há um tempo, já tinha cometido muita coisa errada. Então eu quero dizer para você, assim, como uma palavra de encorajamento, que você está tendo a oportunidade agora de imprimir a palavra de Deus no coração dos seus filhos, para que você possa livrá-los, para que eles não precisem cometer os mesmos erros que talvez um dia você cometeu, né? É um tempo novo, um tempo de graça que o Senhor está nos dando, de imprimirmos, de instruirmos os nossos filhos na presença do Senhor. Até a questão da instabilidade emocional, a questão da instabilidade financeira, da instabilidade espiritual. Muitas vezes é acreditado somente ao vínculo espiritual. Tem pessoas que se tornam, esqueci a palavra agora, místicas em tudo o que acontece durante a vida. Às vezes a pessoa não tem rotina, a pessoa não tem conhecimento necessário, a pessoa não tem estabilidade emocional, não permanece na presença de Deus, não desenvolve uma cultura regrada nos ensinos da palavra de Deus e, como consequência, culpa sempre o diabo. Não é verdade? Tem pessoas que têm aquela mania, com perdão na palavra, não sou aqui para julgar, mas para expor o que eu vejo. São 30 anos dentro da igreja, ou mais, né? Vou fazer 39 anos agora, esse mês. E desde os 8 anos de idade eu toco na igreja. São 31 anos tocando. E tem pessoas que tudo culpam a feitiçaria. Aconteceu isso porque fizeram feitiço para fulano. Aconteceu isso porque fizeram macumba para o ciclano. Aconteceu isso porque é obra de olho grande. Porque é obra de inveja. Nunca é o problema cultural pessoal. Nunca não aconteceu isso porque eu não busquei conhecimento necessário, aconteceu isso porque eu não tenho rotina, aconteceu isso porque eu não busco ensinar os meus filhos. E nós vemos aqui uma ordenança de Jesus, ordenança de Deus, no enriquecimento cultural que influencia o espiritual. Nem tudo é maldição, nem tudo olho grande, nem tudo é inveja, mas muitas vezes é a falta de compromisso consigo mesmo e com a sua vida cultural e vida familiar. Então nós devemos analisar a nós mesmos, a nossa vida. E o povo de Israel, até Jesus voltar, ele era muito místico.
né? Principalmente os fariseus e saduceus, eles se posicionavam de forma que se achavam deuses, julgavam os outros. Nós vemos aquela passagem ali em Mateus 12, né, que quando... desculpa, Mateus 12 não. Aqui daquela parte do cego, em João capítulo 9, pode ir para mim, João 9, do 1 ao 12, né, que quando o moço era cego de nascença, estavam perguntando quem será que pecou, né? Ele ou seus pais. E Jesus disse: ninguém pecou, isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, como é fácil nós querer espiritualizar ou mistificar tudo. De forma que Jesus ele não veio trazer uma religião para a terra, ele não veio julgar, ele veio trazer uma cultura. Na própria oração do Pai Nosso, ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu pergunto, o que é a cultura dos céus que Jesus veio trazer? A cultura, ela é um conjunto de regras e de ações que eu tenho como verdadeiras e tenho como rotina na minha vida. Ou seja, todos nós temos uma cultura. Aqui nós estamos exercendo uma. Não sabemos o porquê, mas estamos tomando chimarrão. É uma herança geracional. É uma herança geracional. Então, é uma cultura. A lareira é uma cultura do sul porque está frio. Agora está calor, né? Porque eu estou com casaco e a lareira está esquentando aqui. Mas já o fogo abaixo, eu começo a sentir frio também. Ou seja, pode ler, pastor. João 9, né? Versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então nós precisamos entender que existem espíritos que visitam gerações, mas existem conjunto de hábitos que são repassados de geração em geração. Às vezes você olha uma família problemática, uma família que passa uma geração, passa outra, elas costumam fazer a mesma coisa. Às vezes a questão de adultério familiar. Fulano tem filhos com 2, 3 mulheres, o filho tem filho com 2, 3 mulheres, o neto a mesma coisa, e assim sucessivamente. E às vezes isso é colocado como uma maldição familiar. E nós vemos aqui, nessa passagem para mim, Jesus deixou claro, né, que esse tipo de maldição, uma geração não paga pelo pecado da outra. Ou seja, isto nem sempre é maldição, muitas vezes é um conjunto de culturas que é transmitido de geração em geração. Então nós temos alguns tipos de linguagem, de comunicação na nossa vida. Nós temos a gente pensa que os nossos filhos estão observando o que a gente fala. E eu quero dizer para você que nem sempre é isso que acontece. Então nós temos a comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala. Nós temos a escrita, que é o que Paulo fez, que os apóstolos fizeram. E nós temos, né, a não verbal, que é através de atitudes. E nós temos a comunicação pelo olhar. Quando a pastora faz assim, dá aquele sorriso, eu já sei que depois nós vamos conversar. Então, ou seja, nós temos alguns tipos de comunicação que influenciam diretamente no conjunto de hábitos e cultural que nós estamos dando continuidade à nossa família, no qual nem tudo é espiritual, mas o conjunto de hábitos manifesta o espiritual na nossa vida. Como? Se nós cultivarmos o hábito de orar todos os dias. E teve um dia que foi perguntado ao meu filho Samuel, o que mais chama a atenção do teu pai? E ele disse, eu não lembro onde é que foi agora, foi lá em Araranguá. E ele disse, o que mais marcou do meu pai é que eu sempre vejo ele de manhã cedo orando, às 5 ou 6 horas da manhã, quando eu acordo,
ele está orando ou lendo a Bíblia. Então isso me chamou a atenção. Preciso melhorar um pouquinho mais, de fato. Às vezes a gente dorme tarde, né? Mas me chamou a atenção que é uma linguagem não verbal, por atitudes, que vai marcando na sua vida. Então, quando a mãe ou o pai fala para o filho, fulano, faz isso, não bebe, não fuma, mas ele está fumando e bebendo, a mente dele já recebeu aquilo ali como algo recompensatório. Você dificilmente vai conseguir tirar aquilo ali da mente daquela criança. Por quê? Porque a linguagem não verbal está falando o contrário da linguagem verbal, aonde há contradição e incoerência. E não é somente uma linguagem que vai construir a cultura da nossa família. Se nós lemos lá em Deuteronômio 6, como a pastora leu, e também Deuteronômio, se não me engano, 11, fala sobre a escrever os mandamentos, fala sobre enquanto caminha, enquanto trabalha, conversar sobre aquilo. Ou seja, é uma rotina diária de linguagem verbal, não verbal, linguagem pelo olhar também. E falando sobre essa questão da linguagem, né, dos filhos, falando agora para nós que somos famílias cristãs, nós precisamos entender que nós pais, nós somos chamados não apenas para dar comida, não apenas para dar casa, não apenas para sermos pai e mãe nessas funções, mas principalmente nós somos chamados, irmãos, para nós verdadeiramente passarmos o caráter de Cristo, passarmos os ensinamentos da palavra de Deus. Nós somos chamados para destravar destinos. Nós somos chamados para colocar os nossos filhos no caminho em que devem andar. É nossa obrigação, é o nosso papel, né? Também, irmãos, muitas vezes nós vemos que existe muita preocupação em aparência, em ter um bom carro, ter uma boa casa, em ter uma boa situação financeira, em ser bem visto na mídia, quando às vezes a maior preocupação, que é justamente criar uma essência do evangelho, está ficando para trás, né? Nós vivemos numa geração consumista, nós somos responsáveis por termos essa linguagem cristã, essa linguagem que vai destravar destino na vida dos nossos filhos. Sobre a questão da cultura ali, né? A questão cultural. Eu vou dar um exemplo para vocês agora sobre Ló e Abraão. Se você for estudar, você vai ver que Ló era sobrinho de Abraão, né? Ló, ele deixou um legado, vamos dizer assim, uma herança geracional material. Ele só se preocupou com o material. Por que que nós vemos isso? Porque nós vemos a mulher dele preocupada com o que ficou para trás, né? A mulher dele ficou preocupada com os bens que deixou para trás. Então ela virou para trás e virou uma estátua de sal. Depois nós vemos as filhas preocupadas em continuar a geração de Ló. Se deitaram com o próprio pai, cometeram um pecado de incesto para que essa geração fosse perpetuada. Então nós vemos assim ali pontualmente a preocupação de deixar uma cultura material, de deixar uma cultura terrestre, não uma preocupação em deixar uma cultura espiritual. Ló escolheu o lugar por causa da prosperidade. Quando ele chegou para escolher que ele tinha que se separar de Abraão, ele olhou para as planícies, ele foi para os lugares verdes. Abraão disse que aonde tu for, vai, eu vou na dependência de Deus. Então nós vemos uma grande diferença. Abraão deixou um legado espiritual, uma herança espiritual. O que aconteceu com Abraão? Abraão escolheu pela fé, ele vivia na dependência de Deus. O seu filho era temente à palavra de Deus, o seu filho era obediente, tanto que ele subiu para sacrificar o próprio filho, Isaque, e ele obedeceu e ele foi, né? E nós vemos o cumprimento dessa herança geracional espiritual na vida de Abraão, quando Deus, ele se referia: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que Abraão pontuou a vida espiritual, marcou, imprimiu na vida dos seus filhos, porque Isaque e Jacó continuaram o legado que ele começou. Então nós precisamos entender, irmãos, que a melhor forma de nós vivermos a vida é investir em algo que ultrapasse a duração. É investir em algo que ultrapasse o nosso tempo de existência. Um dia nós não estaremos mais aqui, mas nós veremos sim uma geração saudável que irá continuar o legado que nós começamos.
Nós temos visto isso através da geração da família do pastor Michel. O avô é pastor, é homem de Deus, é um homem temente, seu Rolf, a dona Teresa, são exemplos de vida para nós. A pastora Vera e o pastor Ademir são um exemplo de vida para nós. Homens e mulheres de Deus que a gente pode seguir, a gente pode dizer fielmente, olhem para aquilo que eles fazem, não apenas para aquilo que eles falam, principalmente porque eles fazem, né? E assim tem continuado a nossa geração e agora a geração dos nossos filhos. Talvez muitas coisas materiais eles não terão, em nome de Jesus eu quero que eles tenham, mas o mais importante de tudo é o que está sendo gerado no coração deles. O amor por Jesus, a paixão por Jesus, a paixão pelas coisas de Deus, acima de qualquer herança cultural. Erros eles vão ter muito, mas é um motivo de nós nos orgulharmos no Senhor, de que essa geração que está vindo talvez seja uma geração que seja melhor que a nossa. E se nós analisarmos uma pessoa quando ela não tem um enriquecimento cultural, ela se torna vazia. E aqui nós vemos Jesus, através de uma parábola, trazer um ensinamento explícito, não implícito, explícito sobre o trabalho dos demônios. Em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 45, você pode ler em casa. Eu vou ler o 43, 44 e 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa, disse Jesus. Então nós temos aqui um ensinamento explícito, claro, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vagueia, mas ele torna aquela pessoa. Então quando alguém me pergunta, pastor, então não existe demônios? Existem demônios. Existem. Tanto que em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos, né, dominadores nas regiões celestiais. Se eu não me engano, lá no livro de Daniel, eu não anotei o capítulo, o versículo, se a pastora puder me ajudar, Daniel, quando ele recebe a mensagem do anjo, o anjo diz que eu estava em guerra contra os príncipes do reino da Pérsia, né, que estavam me contendo em guerra para que eu não trouxesse a resposta. Então, quando Daniel começou o jejum dele, né, Deus mandou a resposta, mas até chegar a resposta, houve uma guerra nas regiões celestiais. Isso se confirma em Efésios capítulo 6, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos dominadores nas regiões celestiais. Ou seja, há uma guerra espiritual. Mas o que acontece? Esses espíritos, se nós vemos aqui, eles não têm autonomia para possuir nossa vida, a não ser que nós estejamos vazios. O que é uma pessoa vazia? Vazia de conjunto de cultura espiritual. Por que eu falo em conjunto de cultura espiritual? Porque eu creio que a nossa cultura move o mundo espiritual. Como que eu estava até entrando no assunto aquela hora? Porque como que eu vou jejuar e orar? Porque eu fui ensinado isso culturalmente. Então, como eu mantenho minha rotina de jejum e de oração, leitura da palavra de Deus, eu consigo mover e ter poder sobre os espíritos que estão em minha volta. Repreendê-los em nome de Jesus. Jesus nos promete poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do maligno, e dano nenhum causará em sua vida. Ou seja, há uma guerra, uma movimentação espiritual. Lá no livro de Pedro fala, né, que o diabo anda ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E quem é que esses espíritos malignos tragam? Pessoas vazias. Vazias. Não quer dizer que a pessoa vai na igreja que ela foi a Deus. Se ela não tem uma cultura de buscar a Deus rotineiramente, se ela não tem a cultura de ser justa,
não significa o fato de ela estar presente na igreja, que ela está salva. Tanto é que se nós vemos em Jó capítulo 1, diz que Satanás esteve, né, na presença de Deus e havia ali uma reunião, uma assembleia de anjos. Ou seja, muito possivelmente ele enganou até os anjos de Deus que estavam ali. Porque Jesus pergunta, de onde vem Satanás? Ele disse, vim de circular a terra, de rodear a terra. Ou seja, até Satanás esteve na presença de Deus para conversar com ele. Então existem as duas questões que regem a nossa vida, que não é somente o espiritual, mas também o natural. Nós temos duas responsabilidades aqui. Nós temos a responsabilidade natural, que é a cultural, e a espiritual. Então quando a pessoa diz assim, não, eu não vou estudar, porque eu não preciso disso, Jesus não quer isso. Não, Jesus quer sim. Jesus quer que você estude. Jesus quer que você aprenda, que você se enriqueça, se ocupe, que você ocupe a sua casa, não deixe ela vazia, porque diz a Bíblia aqui que quando o Espírito retorna, ele retorna 7 vezes pior. Aí por isso que a gente fala assim, poxa, olha só, o que aconteceu ao avô, aconteceu ao pai, aconteceu ao filho. Porque pode ser que haja ali um conjunto de hábito que veio ocasionar isso, por comunicação não verbal, ou pelo olhar, ou até mesmo por espíritos que voltam de geração em geração, quando a casa está vazia, para atormentar. Você não ouve pessoas às vezes dizendo, parece que se eu não vou para a igreja, se eu não buscar Deus, começa a haver vulto dentro de casa, começa a ouvir barulhos, começa a ouvir problemas. Ou seja, quando a casa está vazia, é bem possível que haja legalidade espiritual para algum espírito maligno se apoderar daquilo ali. Dá para a gente entender? Vou pedir para a pastora ir abrindo enquanto eu vou falando aqui. Né? Em 1 Samuel 6, 14 e 15. E lá em Efésios 6, 16, para quem está anotando, fala sobre os dardos inflamados do maligno, que é uma das armas de Satanás. Então, para a gente entender qual a maior arma de Satanás, são os dardos inflamados. Não, ele não vai pegar você pela mão, pelo braço e te forçar a fazer algo. Como que a Eva foi tentada pelo dardo inflamado? O que é o dardo inflamado? A dúvida colocada. 1 Samuel 16, 14 e 15. O que é o dardo inflamado? Quando a Eva disse, Deus disse que eu vou morrer se comer desse fruto. E Satanás lança uma dúvida e induz ela. A indução maligna que é o problema. Quando a pessoa induz a fazer algo que desagrada a Deus. É isso que Satanás faz com seus dardos inflamados. É isso que o diabo faz, tornando de geração em geração. Você não vê uma pessoa dizendo, eu estou ouvindo vozes. Eu fiz isso, não sei porquê. Uma força maior do que eu me impulsionou a fazer isso. Pelo fato da casa estar vazia, provavelmente espiritualmente ou culturalmente, de princípios espirituais, a pessoa começa a receber os dardos inflamados do maligno. Olha só o que diz ali. 14 e 15, né? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Olha só, irmãos. A partir do momento que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, por quê? Se você ler todo o 1 Samuel, desde o começo do livro, você vai ver. Saul começou a quebrar princípios que eram culturais. Um deles foi consagrar sacrifícios sem esperar o profeta chegar. Porque ele era rei e ele achou que teria mais poder ou a mesma autoridade espiritual do que o profeta. Então ele consagrou sacrifícios que não pertenciam ao legado dele ou à cultura daquele povo, que o rei não poderia fazer aquilo. Ou seja, era uma cultura espiritual, mas influenciava diretamente na vontade de Deus. Por isso que quando Jesus veio à Terra, ele veio retomar a cultura espiritual na vida do cristão.
E você vê ali que diz que Deus mandou um espírito maligno atormentar aquele homem, porque o Espírito de Deus se retirou dele. Então nós vemos que, lá em Provérbios 26, 2, eu gosto dessa passagem para quem gosta de mistificar tudo, para quem acha que o diabo é super poderoso. Satanás é o rei da cocada preta. Tem pessoas que têm medo do diabo e não têm medo de Deus, e isso é inadmissível um cristão. Ter medo do diabo não tem medo de Deus. A pessoa tem medo do que o diabo faz, mas não tem medo de ser infiel a Deus, não tem medo de desobedecer a Deus, não tem medo de se rebelar contra pastores, profetas, não tem medo de se insurgir contra a igreja de Cristo. Ela tem medo do diabo, ponto final. E nós vemos que Deus é muito mais poderoso. O diabo, ele influencia, ele induz, ele lança os dardos inflamados, e nem tudo é espiritual, nem tudo você deve mistificar. Provérbios 26, você abriu? Provérbios 26, 2 diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Até falando um pouquinho sobre essa questão de que nem tudo é espiritual, a gente às vezes ouve muito, né, os pais falarem assim, ó: ai, pastor, o inimigo se levantou contra a vida do meu filho e ele não está mais na igreja. Ai, pastor, o inimigo se levantou contra a vida do meu filho e ele não quer mais ir na igreja. Aí eu te faço uma pergunta: será que realmente é o inimigo de Deus? Ou será que ao redor da nossa mesa houve tanta murmuração e reclamação da igreja que ele pegou uma aversão achando que lá era um lugar que não era para ele, porque era um lugar de gente que não prestava? Era um lugar de gente que não fazia nada certo, porque às vezes os filhos ouvem tantos pais falarem mal da igreja que acabam não querendo mais colocar os pés nela, né? Aí tem aquela frase que diz, né, para você que acha que a igreja é um lugar de hipócritas, venha, existe um lugar para mais um, né? Então assim, nem tudo é o diabo. Às vezes, será que nós incutimos o caráter cristão ou a gente incutiu a religião? Ou a gente incutiu a obrigação? Ou a gente incutiu ser tudo feito, empurrado goela abaixo? Sem a pessoa ter vontade, sem a pessoa querer, né? A gente precisa orar para que Deus se revele em experiências reais na vida dos nossos filhos, assim como um dia se revelou a nós. Eu não estou na igreja porque eu fui obrigada. Eu não estou na igreja porque alguém quis me obrigar a estar ali. Eu estou na igreja porque um dia eu tive experiências reais e sobrenaturais com o Senhor. Eu conheci o Senhor, eu senti a sua presença. Eu conheço o Senhor, eu conheço Deus. Dessa forma que eu quero que os meus filhos estejam na igreja. Mas como que eles irão? Eles irão através do meu testemunho, do meu exemplo. Através daquilo que eu tenho do meu relacionamento com Deus. E não por ser uma coisa de fachada obrigatória. Não é assim que funciona. Então, a forma como você pinta a noiva de Cristo vai fazer com que o seu filho deseje ter um relacionamento com ela ou não. A forma como você desenha a igreja vai fazer com que o seu filho deseje estar lá dentro ou não. Por isso, que os nossos olhos sejam olhos bons, que a gente consiga enxergar o lado bom, que a gente consiga elogiar, que a gente consiga dizer, nossa, que palavra através do pastor naquela noite, através daquela irmã, que louvor abençoado, nossa, aquele irmão que estava na porta, que maravilha, que sorriso gostoso, né? Ao invés de ficar apontando, fulano não fechou os olhos, fulano estava olhando para os lados, fulano não sei o quê. Então, cuidado. Você tem essa responsabilidade de passar essa imagem da noiva, sabe? De passar a imagem da noiva de Cristo, para que depois, mais tarde, você não venha dizer que foi o inimigo que tirou os meus filhos da igreja. Às vezes o inimigo é você mesmo. É a forma com que a gente apresenta a igreja ou a presença de Deus é muito importante para o nosso conjunto de cultura. Ou seja, é importante nós analisarmos a nossa comunicação, a nossa linguagem dentro de casa. Não somente a verbal, mas principalmente a não verbal. Que as nossas atitudes possam falar por nós mesmos.
Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Ou seja, aquilo que você vai semeando rotineiramente na vida dos teus filhos, da tua casa, certamente vão frutificar, vão perpetuar. Existe na nossa mente, eu não sou psicólogo, né, nem psiquiatra ou coisa alguma, mas eu sou um pastor, lido com muita gente e sou curioso, gosto de ler bastante também. Mas existem os gânglios basais, né, que fica na parte interna do nosso cérebro. E esses gânglios basais são responsáveis pela cultura, pelo conjunto de atitudes que nós tomamos frequentemente. Ou seja, tudo que a gente faz, a nossa mente, o nosso cérebro, ela grava. E se nós repetimos aquilo ali e nós gostamos daquilo que estamos fazendo, ela continua gravando e até que um ponto que ela envia para os gânglios basais aquela comunicação, de forma que aquilo ali se torna uma rotina. Existe um repórter do New York Times que escreveu um livro que se chama O Poder do Hábito, né? E esse repórter ele fez uma pesquisa em uma comunidade americana onde ficam pessoas que perderam a memória. Como é que chama aquela enfermidade, problema quando a pessoa perde a amnésia, né? Mas tem outra enfermidade que eu esqueci agora. A pessoa perdeu a memória praticamente. Então o que acontece? Eles treinam aquelas pessoas para agir por impulso mesmo sem se lembrar. Por exemplo, eles colocam Nescafé ou açúcar no mesmo lugar sempre. E a pessoa, às vezes, sem saber, ela vai lá, ela tem aquele desejo, o corpo tem a necessidade, ela vai lá... Alzheimer. Alzheimer, isso. Ela vai lá e pega aquele Nescafé ou aquele açúcar no mesmo lugar, porque quando o corpo sentiu falta, por impulso ela vai e pega. Como que o nosso corpo não esquece de comer ou de respirar, mesmo quando a gente está com amnésia? Através dos gânglios basais, que já tem armazenado o que é necessário, o que é rotineiro e que é recompensador para nós. Ou seja, as necessidades, né, básicas que nós temos, ou qualquer necessidade que nós precisamos, né, realizar, qualquer atitude diariamente. Então esses gânglios basais, eles armazenam. Isso me traz à memória a palavra de Deus, né, que fala em duas passagens que eu li aqui, que nós devemos transformar a nossa mente na forma de pensar, e Jesus fala em nascer de novo. Ou seja, quando ele fala em nascer de novo, seria matar uma velha cultura e implantar uma cultura nova, senão nós não podemos entrar no reino de Deus. E voltando sobre essa pesquisa, né, se puder dar uma olhadinha para mim aí, só o nome da pessoa para nós credibilizar ele aqui, né, dar o crédito a quem merece, né, porque quem fez a pesquisa foi esse repórter. Ele foi nessa comunidade e eles começaram a fazer um teste. A pessoa Charles Duhigg. Como? Charles Duhigg. Isso, é o repórter do New York Times, dos Estados Unidos. E ele foi nessa comunidade fazer essa pesquisa e dizem lá que aqueles médicos responsáveis por aquelas pessoas, eles caminhavam todos os dias, se eu não me engano, 2 vezes por dia em volta do quarteirão e paravam na casa. De forma que depois de algum tempo, mesmo sem lembrar onde era a casa, as pessoas caminhavam por volta do quarteirão, davam a caminhadinha diária e paravam na sua casa certa, onde eles estavam parados ali, hospedados. Ou seja, esses gânglios basais, eles armazenam e fazem com que a gente repita isso. Por isso que nós todos os dias levantamos com o mesmo pé, praticamente, tomamos o mesmo café, escovamos os dentes da mesma forma. Quando vamos dar a ré no carro, já é automático, no começo é uma dificuldade, né? Porque até a pessoa, você criar o hábito de regular a distância do retrovisor até a saída do portão, né? Aquilo demora um pouco, não é verdade? Mas depois de armazenar... Demorei um pouquinho.
pouquinho, bati algumas vezes o carro. Depois de armazenar nos gânglios basais, você já tem as distâncias pré-definidas. Uma noção de espaço. A noção de espaço. O cérebro não precisa calcular novamente. Aquilo ali economiza energia na nossa mente e no nosso cérebro, de forma que a gente consegue criar esse hábito e armazenar essa habilidade. É tipo uma costureira. A costureira não sabe, né? Mas ela está fazendo a mesma coisa todos os dias, toda hora, daqui a um pouco. Ela não precisa estar medindo de novo, ela vai com a prática ali, faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque estão armazenados nos gânglios basais. Você pode até pesquisar sobre isso. E isto é passado dentro de famílias. O conjunto de cultura que nós implantamos em nossa família fica armazenado nos gânglios basais. Por quê? Por isso que eu digo que nem tudo é espiritual. Muitas vezes é cultural, que a gente não consegue colocar nossas crianças no caminho de Deus. Porque a gente não faz com que eles criem rotina naquilo. E no momento que elas criam rotina naquilo ali, elas sentem falta se não forem a Deus. Porque o cultural influencia o espiritual também. Nós temos aqui uma pergunta, né? Nós temos uma pergunta aqui da Josi Silva Ferreira, né? Ela fez uma pergunta assim: Pastora Francine Sanho do Larger, quando você deixa brechas, quando deixamos brechas e o diabo entra, e você sente a acusação do inimigo, há o perdão de Deus? Como se libertar da culpa? Né? Primeiro, quando você fez a pergunta aqui dizendo que foi deixada uma brecha, significa que você já identificou uma área da sua vida que precisa ser trabalhada. Se existe uma brecha, é porque existe uma área vulnerável, e essa área vulnerável ela precisa ser trabalhada para que o inimigo de Deus não possa usar contra você, né? Então você precisa buscar isso em Deus, fechar essas brechas. E também buscar isso no seu caráter, na sua personalidade enquanto cristão, fechar as brechas. Depois, quanto à acusação do inimigo, identificando a brecha, identificando a fragilidade, a fraqueza, identificando o problema. Você sabe que você já fez, de repente, que já pecou, mas a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a Bíblia também diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nos perdoa, com toda certeza. Nós precisamos olhar para nós, enquanto seres humanos, seres suscetíveis ao erro, sabendo que nós iremos errar e entender que nem os nossos erros irá mudar o amor de Deus por nós. Mas cada erro, ele traz consigo uma consequência, né? Então, o perdão de Deus, ele não vai anular a consequência. Mas o perdão de Deus, ele existe, ele pode nos libertar da acusação, sim, mas muitos erros existem consequências, né? Então, como se libertar da culpa? Primeiro, entendendo quem você é em Deus, entendendo quem o Senhor te chamou para ser. Quando você entende quem o Senhor te chamou para ser, você vai entender que mesmo com erros, com defeitos e com falhas, você é uma filha amada, você é um filho amado do Senhor. Né? Como nós vemos naquela história que eu gosto muito, daquela citação de Judas quando chegou para entregar Jesus para os soldados, né? Ele chegou e deu um beijo. E quando ele deu um beijo, Jesus olhou para ele e disse assim: aqui vens, amigo. Muitas pessoas dizem que ele saiu dali para se matar justamente porque ele não conseguiu lidar com o remorso. Mas eu vejo uma tentativa de Jesus em tentar recuperar Judas, mesmo ele traindo. Mesmo ele entregando Jesus para os soldados, fazia parte do processo de Deus. E Jesus estava tentando dar ali uma chance para que Judas tivesse uma nova vida, para que Judas não se sentisse culpado. Então nós precisamos identificar quem nós somos em Deus, recebermos o perdão do Senhor, sim, porque Ele perdoa, não existe tamanho de pecado. Se eu pegar 10 centavos que está em cima dessa mesa aqui, que não é meu, eu vou estar fazendo o mesmo que um ladrão que assaltou o banco e levou milhões. O pecado é o mesmo, mas a consequência de repente vai ser diferente. Mas saiba que o Senhor, Ele te perdoa. Ele te perdoa, identifique a brecha. Busque no Senhor o reparo dessa brecha. Descubra quem você é em Deus. Ouça ministrações que falem sobre identidade e assim aceite, você é digna sim de receber o perdão do Senhor. Só um detalhe também, nós temos que aprender a diferenciar sentimento
de verdade. Primeiro, lá em Apocalipse 12, 10, se não me engano, eu até vou consultar aqui, fala que Satanás, ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Olha aqui, ó. Eis que agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia dia e noite na presença de Deus. Ou seja, Satanás vai à presença de Deus, assim como ele foi lá em Jó capítulo 1. E lá em Apocalipse 12, 10 diz que ele é o que acusa dia e noite nossas vidas diante da presença de Deus. Uma coisa é o perdão, outra coisa é o sentimento de culpa. Por isso que os dardos inflamados do maligno são assim. Eles lançam sentimentos de culpa na pessoa. Então a pessoa acha que não foi perdoada. E ela tem um sentimento, um peso, um remorso e não consegue ser feliz e não consegue continuar a sua vida porque pensa que a acusação do diabo tem poder sobre ela. Eu quero dizer para você, não sei quem é a pessoa que fez a pergunta aí. Josi, né? Josi, nós precisamos diferenciar sentimento de verdade. Uma coisa que tu sente. Eu não sinto que eu estou perdoado. Não, mas não é sentimento. Satanás que nos acusa e fica relembrando os nossos pecados. Lá no livro de Miqueias, diz que os nossos pecados, se você quiser anotar, alguém estiver anotando, Miqueias 7,19, diz que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. E Hebreus 10,17, né, fala que ele também não mais se lembrará dos nossos pecados. E aqui, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então isso é verdade. O sentimento, ele vem através dos dardos inflamados do maligno, que não são verdades. Por isso que a Bíblia diz que quando a nossa casa está vazia, os espíritos retornam, e muitas vezes é através de dardos inflamados. Como nós lemos em 1 Samuel ali, 16, né? 14 e 15, né? 1 Samuel 16, 14 e 15, nós vemos que quando o Espírito Santo saiu de Saul, um espírito maligno o atormentava. E é isso que Satanás faz na nossa vida. Ele tenta nos atormentar. Ele não tem poder sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio corpo, mas ele tem o poder de nos atormentar quando estamos com a casa vazia. Então eu quero dizer para qualquer um que esteja me ouvindo, se você pedir perdão dos seus pecados, confessou e os deixou, Deus é fiel e justo para perdoá-los. Agora, como diz a pastora, existem consequências. Como? Se a pessoa matou alguém, Deus perdoa, mas ela vai pagar a consequência lá na cadeia. Não é verdade? Há consequências naturais da atitude pecaminosa. Porque a gente feriu alguém, pode ser que essa pessoa também queira nos ferir, é uma consequência. Mas se nós confessamos, nos arrependemos, deixamos o nosso pecado, existe um fato, verdade, que não é sentimento. E depende da nossa construção sentimental, da nossa cura sentimental, que é Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aí o diabo não tem brecha, onde entra Provérbios 26:2, que diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Então o que encontra repouso na nossa vida? Os sentimentos, dardos inflamados muitas vezes. Porque alguém vem e nos acusa. E se nós não temos certeza nos nossos direitos da nossa cultura cristã, na nossa vida com Deus, então a gente acaba ficando duvidoso quanto àquilo. Será que eu tenho esse direito ou não? Se você pediu perdão, se arrependeu, mudou sua atitude, Deus é fiel e justo para perdoar. Aonde entra muitas vezes, voltando àquele âmbito que eu e a pastora estávamos conversando, as pessoas tendem às vezes a mistificar tudo, né? Ou alguma grande parte da nossa questão diária, na qual nós precisamos implantar uma cultura espiritual em nossa vida, uma cultura de prática cristã, baseada em Deuteronômio 6 lá em diante, né? Capítulo 6, versículo 5 em diante, e Deuteronômio 11, também 18 em diante, fala a mesma coisa,
que nós devemos conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E algo me chama a atenção, lá em Eclesiastes capítulo 1, pedi para a pastora estar abrindo, que eu estou chimarrando a mão aqui. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 até o 9 ali. Fala que gerações vêm e gerações vão, né? E a terra permanece. Pode falar, pastor. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Amém? Olha só o que Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, fala aqui, né? Que as gerações vão e vêm e a terra permanece para sempre. Ou seja, indo no versículo 9 diz, o que foi tornará a ser. O que ele está dizendo aqui? Que vai se repetir a história. Desculpa. Uma aguinha. A história está se repetindo. Por que se repete a história familiar? A mesma desgraça, o mesmo problema. Porque o ensino foi passado e não foi quebrado, aquele ciclo de ensino errado, de mente vazia, de falta de cultura, de falta de fé, falta de coragem, da pessoa ver a vida passar e não luta por ela. Essa é uma questão, irmãos, que começa por dentro. O teu exterior muda quando você muda por dentro em primeiro lugar. Por isso que existe a questão espiritual e cultural. É aquilo que Mike Murdock fala, né? O meu pai orava 12 horas por dia, mas morreu pobre. Coitado, não tinha nada. Foi para o inferno? Não, foi para o céu. Mas na terra ele viveu com dificuldade. Por quê? Por causa da questão cultural dele. A questão cultural, é difícil mudar a questão cultural. A pessoa às vezes sai dentro de uma casa, está acostumada daquela forma, e a tendência é tocar a vida inteira daquela mesma forma, se ela não mudar a aceitação, não mudar o seu foco e não mudar a sua rotina. Se a pessoa aceita como ela é, aceita que o foco dela é aquele, e aceita que aquela é a rotina dela, porque o conjunto de ensinamento que ela recebeu foi aquele, nem sempre verbal, mas a não verbal, que é a parte que mais influencia. É verdade? Se repete a história, é o que Salomão está dizendo, gerações vêm, gerações vão, a terra permanece. E o versículo 9, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Se a pessoa às vezes tem a cultura de trair, passa a geração, o outro trai também, o outro trai também. A cultura de ser ingrato, de usar uma pessoa até o momento que não precisa mais dela e chutar e vai-te embora, já usou. Por quê? Porque já veio passando de geração em geração a comunicação não verbal. O filho vê o pai ou a mãe ou o avô fazer aquilo e vê que se repetiu no pai e vê que se repetiu no irmão mais velho. Isso até acontece na Bíblia, né? A gente vê aquela história de Abraão mentindo que Sara era a irmã dele, e depois Isaac mentiu também que a esposa dele era a irmã dele. Então isso também se repete na própria Bíblia, né? Por questões de hábitos, né? E coisas que, algumas dessas questões de hábitos, elas precisam ser quebradas, o ciclo precisa se transformar. E nem tudo é espiritual, às vezes é atitude mesmo. É atitude, nós não podemos cometer os erros que cometeram conosco. Tornar a repetir os erros, tem horas que é preciso dar um basta. Então, como que mudamos isso? Pastor, como é que eu vou mudar isso? Mudando o teu foco e a tua aprendizagem. E mudando aquilo que você busca. Eu preciso aprender mais. Preciso. Se nós pararmos de aprender, iremos parar de evoluir. Sempre. Se você parar de ensinar,
Você quebra o ciclo da evolução na tua casa. Pessoa que estagnou, não ensina os filhos, não ensina os netos, não busca aprender mais. Ela quebrou aquele ciclo naquela família. A tendência do resultado da caminhada é ser o mesmo. Por isso que nós precisamos fazer com que as próximas gerações sejam melhores do que as nossas. Se nós não soubermos preparar a nossa futura geração de forma melhor do que fomos preparados, então a nossa mentoria está debilitada, está medíocre. Meus filhos precisam ser melhor do que eu. Se eles não forem, é porque houve erro, principalmente nos pais que não souberam induzir culturalmente, ensinar o que o filho deve fazer. Amém? A gente até conversa às vezes em casa, né, lá com a minha sogra. Esses dias a gente estava conversando sobre algumas questões da vida. Eu perdi a minha mãe já fazem 16 anos, então eu tenho muito relacionamento, me relaciono e converso muito com a minha sogra, né, que é uma mãe para mim, a pastora Vera, né, um abraço para ela aí. E a gente estava conversando e eu estava comentando algumas coisas e ela disse assim: Francine, algumas coisas tu é muito parecida comigo, né? E é uma questão que é verdade, assim, até a gente sempre conversa e fala a respeito da forma como eu fui treinada pela pastora Vera, né? Uma forma assim de quartel-general, né? Fui treinada num quartel-general, assim, fui preparada realmente para a guerra, como um soldado para a guerra. E a gente vê hoje, assim, se a gente vai tentar passar esse tipo de formação, né, como um treinamento para a guerra hoje em dia, é uma geração Nutella, né? Não pode, Deus o livre, vai ofender meu filho, vai falar, não pode. Então, assim, a gente vê que as coisas elas estão mudando, mas os nossos princípios eles não podem mudar, né? Aquilo que a gente aprendeu, até eu achei isso muito interessante porque a gente acaba ficando parecido com quem a gente se relaciona, né? E a pastora Vera falava: Francine, nossa, tem algumas coisas que tu é muito parecida comigo. E é verdade, algumas pessoas já me falaram isso, assim, do tipo assim, nossa, tu falando agora parece a pastora Vera falando. Né? Algumas pessoas já me falaram isso, por quê? Porque a gente acaba ficando parecido com quem a gente convive. Então, nós temos também que, para cuidarmos dessa herança geracional, cuidar com quem nós nos relacionamos, cuidar com quem os nossos filhos se relacionam, porque a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, as 5 pessoas com que mais nós nos relacionamos, nós influenciamos e somos influenciados. E tem pessoas que dizem assim, eu não sou influenciável. Agora eu pergunto, quem criou essa frase? Onde você aprendeu essa frase? Quando a pessoa diz eu não sou influenciável, é porque ela já foi influenciada por alguém antes de repetir essa frase. Então isso quer dizer que nós somos influenciáveis. Por causa da linguagem não verbal também. Por isso que as 5 pessoas com que mais nos relacionamos precisam ser Deus e o Espírito Santo estarem juntos ali. Aí sim, nós vamos ter a comunicação verbal, não verbal, por olhar, né, ininterrupta na presença dele, de forma que vamos conseguir superar. Se a gente analisar lá a história de Saul, diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Depois o Espírito maligno foi atormentá-lo. Então, se nós queremos uma herança geracional, plausível, precisamos entender que a criança não é responsabilidade de Deus até os 18 anos. É responsabilidade do pai. Criança sem educação. Criança na droga, na bebida, no vício, na prostituição, é culpa dos pais. E isso é bíblico. Porque Deus entregou o domínio da casa ao homem e à mulher. A falta de gerência, falta de hierarquia. Porque se perde a hierarquia, a mulher comanda mais que o marido não tem voz para nada, os filhos se metem enquanto o casal está tomando decisões, há parcialidade de filhos,
um pai que puxa mais para um filho, que é injusto com outro filho, que retribui mais para um só. Então isso pode acarretar consequências irreversíveis. Os anos passam e às vezes não se resolve o problema. Por falta de gerenciamento. Falta de gerenciamento na questão familiar. Então, irmãos, não é culpa do diabo. Quando a pessoa diz, meu filho não tem mais jeito, pastor não me obedece. É falta de laço, como diz a Bíblia. Provérbios 29:15 diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. E lá em Provérbios 23 fala também, que eu esqueci agora o versículo, que se fustigares o teu filho com a vara, não o matarás, mas o livrará da sepultura. Não lembro onde é que está escrito isso, mas está em Provérbios. Provérbios 23:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Quer ver quando a mãe diz assim, quando teu pai chegar, tu vai ver. E a criança ficaria apreensiva e o pai chega e ela não vê nada. E daqui a pouco, na outra semana, quando teu pai chegar, tu vai ver. O pai chega e a criança não vê nada. No terceiro, quarto mês, no segundo ano, por exemplo, a criança já sabe que não vai acontecer nada. Então ali já está criando uma cultura negativa. E depois, muitas vezes, isso em lar cristãos, é jogar a culpa em Satanás, que nem estava presente lá na hora da omissão do pai e da mãe. E a criança não vê nada, então ela vai entendendo e os gânglios basais dela vão compreendendo que aquele ato dela é compensatório. Ele vai ser repetido, porque ele não foi reprimido no momento que era necessário. Então ele vai se repetindo, se repetindo, de forma que algumas vezes a sociedade precisa punir esta criança que daqui a pouco é um jovem, um adolescente, um jovem e um adulto e não foi colocado rédeas. E é uma geração que não vai saber lidar com a frustração, porque sempre teve tudo o que quis, sempre teve a mão passada por cima da cabeça, porque os filhos não podem se frustrar, não podem se decepcionar, não se frustram, não se decepcionam, não aprendem a lidar com a dor dentro de casa. Na primeira dor que tem lá no mundo, acaba tentando tirar a própria vida, acaba se isolando dentro de um quarto com depressão, porque não soube lidar com a dor, né? Então, dores também são necessárias, as dores elas nos preparam. Nós não podemos rejeitar o processo de dor na nossa vida, porque elas nos preparam e nos tornam fortes para o dia da adversidade. A questão que tu falou do Abraão, né, que perante um ato de medo, né, disse que a esposa dele era irmã. E depois Isaac fez a mesma coisa, né? Ou seja, ali, com certeza Abraão não disse assim, meu filho, faz a mesma coisa que eu. Não, aquilo ali é uma linguagem não verbal. Não houve um ensino, mas houve o quê? Pela observação dos atos. Pela observação. É uma comunicação indireta. E isto é o que mais rege a nossa vida. Nós somos regidos pela comunicação indireta. Então eu quero encorajar você a quê? A mudar a história da tua casa. Você não precisa ser e cometer os mesmos erros dos seus pais e seus avós. Nós vemos ali que nem tudo é maldição. O que Jesus disse a respeito daquele homem que estava enfermo? Aconteceu para que a glória de Deus. Nem o pai nem a mãe pecaram para que acontecesse aquilo. Senão Deus seria injusto. Mas as maldições que nós criamos no nosso dia de hoje são consequência das nossas atitudes. Precisamos entender que as nossas atitudes movem o mundo espiritual. Desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6, do 5 em diante, e Deuteronômio 11, do 18 em diante, nós vemos que Deus se preocupa com a cultura familiar e o ensinamento da palavra dentro de casa. A pessoa que passeia na igreja uma vez por semana e não implanta nos seus filhos o ensinamento dentro de casa, está criando ali hipócritas, pessoas que vão se desviar, porque não está tendo rotina diária na presença de Deus. Então nós precisamos tomarmos as rédeas e mudarmos isso. E eu quero encorajar você a fazer isso. Vença os sentimentos.
Encare a verdade como ela é. Lute para dar uma herança geracional espiritual. Tem pessoas que lutam para dar herança patrimonial. Isso se transfere por uma escritura, mas a herança geracional não se transfere com dinheiro, é com implantação de rotina, com disciplina, com ensinamento, para que a gente possa garantir a nossa linhagem espiritual, a cultura cristã implantada na nossa vida. Mas pastor, como que eu faço isso? Jesus deu a dica. João 3, é preciso nascer de novo. Como que eu nasço de novo? Quando eu deixo para trás a minha velha cultura e implanto a cultura espiritual na minha vida. E transformar a nossa mente. Você está aberto a mudanças? Eu lhe pergunto. Uma pessoa quando não está aberta a mudanças ou aprendizado é porque ela não é mais serva de Deus, agora ela é religiosa. Ou seja, eu defendo a minha placa, defendo a minha religião, não interessa se eu achei na Bíblia que eu estou errado, eu vou lutar pelo que o meu grupinho, a minha facção luta. É uma religião. No momento que você não está mais aberto a mudanças, nós devemos estar abertos a mudanças e a melhorias sempre, para que possamos fazer uma geração melhor do que a outra. E nós não podemos ser bebês na fé e esperarmos que os nossos filhos sejam gigantes na fé. Primeiro nós temos que ser os gigantes para que eles que são bebês se transformem em gigantes. Nós temos visto muitos pais que são bebês na fé e esperam que seus filhos se tornem gigantes na fé. Isso não vai acontecer, sabe? A questão da herança geracional, leve seus filhos para a igreja, não deixe em casa. Leve, faça-os sentar junto, assistir a live, ouvir a palavra. Por quê? Porque é uma questão de hábito. Daqui a pouco, eles vão se acostumar ao quê quando se tornarem adultos? Ah, esfriou, não vou na igreja. Porque quando era pequeno, esfriou, não vou na igreja. Então, aquilo ali acaba se tornando um hábito. E quando vê, o seu coração está distante da congregação, está distante dos costumes cristãos, está distante de Deus. Então, assim, ó, inculta a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Fale de amor, fale de Jesus, fale da palavra em casa também. Seja a igreja dentro da sua casa, porque eles estão nos observando. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, mas nós temos sim que buscar um caráter cristão e buscarmos a santidade, buscarmos ser um reflexo de Cristo. Então, assim, ó, o que eu quero deixar para você é nossa responsabilidade enquanto pais de criarmos os nossos filhos na presença de Deus. É nossa responsabilidade. Crie os teus filhos na igreja. Fale bem da igreja que você está. E assim o Senhor vai fazer a obra, vai continuar o processo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas não deixe de plantar a semente do Evangelho. Eu sou fruto, eu sempre digo, eu sou fruto da escola bíblica dominical. Eu sou fruto. Nos domingos nós temos um culto específico para que as crianças possam aprender a linguagem da palavra de Deus. Então nós precisamos sim levar os nossos filhos para a igreja. Senão nós vamos estar criando eles assim num ambiente de qualquer coisinha, não vou na igreja. Não é assim. Vamos estar orando a Deus neste momento. Vamos pedir a Deus que nos dê clareza, convicção, para que possamos nós resolvermos os problemas que estão à nossa responsabilidade. A omissão, a falta de conhecimento é o nosso maior inimigo, não é Satanás. Satanás lança os dardos inflamados, ele nos perturba, ele tenta a nossa vida como ele fez com Jesus. Ele não pegou Jesus pelo braço, ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele ludibria, ele lança meia verdade para tentar induzir a pessoa a cometer um delito contra o plano e a vontade de Deus. Eu quero convidar você a assumir tua responsabilidade espiritual. E lá em Deuteronômio 28 diz que Deus põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se você ouve a palavra de Deus e coloca em prática.
E a maldição, se você ouve e não pratica, não é culpa do teu avô, do teu pai, por um problema seu. É culpa da nossa falta de entendimento, como diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de entendimento. E porque rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei, diz o Senhor. Nós precisamos entender que Satanás existe, mas não é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é a nossa mediocridade espiritual. Falta de conhecimento, falta de responsabilidade, falta de atitude, omissão, procrastinação espiritual, deixar para depois o que eu devo fazer hoje. Nós precisamos entender isso. Eu quero encorajar você a, enquanto seu filho estiver dentro de casa, 15, 16 anos, depender de você, pare de culpar Satanás. Olhe para a sua missão, pega a vara, desce no lombo, faz ele se render, até ele ter maioridade e tocar a própria vida, até ele ter maioridade e ser responsável pelos seus atos. Quando é criança, eu digo para a pastora, qual é a criança que não quer ficar em casa jogando videogame? Mas o que eu digo? Onde é que Deus vai falar com ela? Dentro da igreja ou na frente de um videogame? Pai, pega e leva de arrasto, é a minha opinião e é bíblico. Eu estou falando de psicologia moderna, nem de uma outra psicologia. Eu estou falando para quem acredita na Bíblia e quer preservar a cultura cristã dentro de si e da sua casa. Enquanto estiver sob minha tutela, vai para a igreja. Vai cultuar e vai estar na presença de Deus. Porque é lá que Deus vai falar em algum momento. Outra coisa bem importante, né? A gente precisa ser referência. A gente vê muito hoje em dia assim, ó. Vou dar alguns exemplos bem práticos. Tô falando para pais agora, né? Ah, pastora, mas o meu filho não me obedece. Meu filho não me obedece. E aí a gente vai olhar, lá na igreja a gente está ensinando assim, ó, através da palavra de Deus, né? É proibido beber. Beber não é bom. Vícios não é bom. A gente não deve ouvir músicas que não sejam músicas de adoração, que não sejam músicas que sejam para Deus, o nosso coração. A música precisa ser uma inspiração para buscarmos a Deus. E aí a gente fala isso lá na igreja e o filho tá ouvindo isso lá na escolinha, tá ouvindo no culto, tá ouvindo na pregação. Chega em casa, final de semana é bebedeira. Chega em casa, final de semana é balada, é funk. É aquela coisa, é uma dança, é dança do mundo, é uma festa, é um ambiente que não tem nada a ver com o ambiente espiritual. Aí a criança tá ali assimilando. Poxa, mas lá na igreja o pastor, a professora da escolinha disse que não pode. Aqui em casa minha mãe faz. Bom, se a minha mãe tá fazendo, eu vou fazer também. Então a desobediência está sendo incutida na cabeça da criança. E quando a gente vê por que a minha filha, meu filho tem atitudes desse jeito, por que a minha filha e meu filho fazem isso, me fazem passar vergonha, me fez isso, me fez aquilo, por quê? Porque eu estou dando o exemplo. Lá na igreja, ela ouviu, na live ela ouviu que é pecado, que não pode, música do mundo, que não pode beber, mas lá dentro de casa ela vê outra coisa. A falta de exemplo faz com que a criança aprenda que é normal mentir, que é normal fazer as coisas erradas, que é normal fazer aquilo que quer, independente se está certo ou se está errado. Então uma coisa é certa, se isso está acontecendo, essa é a geração, é a herança geracional que você está deixando. A gente precisa aprender que princípios são princípios, independente daquilo que eu gosto ou não gosto de fazer. Princípios são princípios, princípios são inegociáveis. Caráter precisa ser incultado nos filhos, precisa ser incultado no coração deles. Obediência, a começar por mim, precisa ser incultado no coração dos nossos filhos. É muito importante que haja respeito à hierarquia familiar, cultural, porque isso reflete o nosso respeito quanto à hierarquia espiritual também. Vamos estar orando a Deus neste momento. Se você estiver com a sua família, você pode pegar na mão dos seus filhos aí, ou da esposa. Vamos estar pedindo a Deus que nos abençoe.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador de todas as coisas. Deus que criou a família, instituiu, Pai, a família desde o princípio. Onde disse: deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua esposa, se tornarão uma só carne, Pai. Aleluia. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos ser agraciados e abençoados por Ti, Senhor. Possamos, meu Deus, ter consciência da responsabilidade espiritual que nos é imposta através da nossa casa. Aonde muitas vezes queremos transferi-la ao pastor, à pastora ou algum líder da igreja. Achando, meu Deus, que a nossa omissão familiar, achando, Senhor, que a omissão do pai e da mãe não irão interferir negativamente. Mas, meu Deus, aprendemos que a comunicação não verbal influencia grandemente, mais do que a verbal muitas vezes, porque atitudes valem mais do que 1000 palavras. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que cada sacerdote do lar, cada homem, cada mulher, possa, meu Deus, ter o Senhor como líder da casa, como principal na hierarquia do lar, que as suas decisões possam ser em torno da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, meu Deus, que todo espírito maligno seja afastado agora, através da nossa obediência, através, meu Deus, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Que as nossas casas espirituais não estejam vazias, Pai. Sim. Para que não aconteça como o Senhor permitiu acontecer a Saul, e quando o Espírito Santo se retirou, o espírito maligno tomou conta e vinha atormentá-lo, Pai. Assim, meu Deus, como ensina nos evangelhos, Pai, aonde quando o espírito que estava naquela família retorna, encontra aquela casa vazia, ele traz consigo 7 vezes mais espíritos piores do que ele mesmo, de forma que o fim daquele homem é pior do que o princípio, Pai. Meu Deus, que não precise acontecer isso conosco, para que venhamos, meu Deus, mudar de atitude, mas que possamos, meu Deus, trabalhar na prevenção espiritual do nosso legado hierárquico, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, meu Deus, que haja, meu Deus, reconciliação conjugal. Se houve, meu Deus, traição, se houve, meu Deus, mal entendido, se houve logro, se houve mentiras, que haja, meu Deus, agora reconciliação, porque a Tua palavra diz em 1 João, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Pai, também fala em Miqueias que o Senhor, meu Deus, lança no fundo do mar os nossos pecados quando nos arrependemos. Em nome de Jesus, que o arrependimento e a mudança de atitude possa reatar os laços e os elos espirituais dentro de casa, Pai. Em nome de Jesus, de forma, Senhor, que possa ocorrer aquilo que Jesus disse: quando 2 concordarem na terra, será concordado nos céus, Pai. E nós nos rendemos agora por completo à Tua presença e à Tua vontade, meu Deus. E queremos, Senhor, assumir as responsabilidades culturais e espirituais que nos são impostas, sem, meu Deus, precedentes, Pai, para que possamos, meu Deus, culpar alguém que não seja nós mesmos, das nossas negligências ou omissões, falta de atitudes, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer a Tua parte, expulsando esses demônios hereditários que visitam gerações, Pai, repreendendo e colocando os Teus anjos em nosso redor, através da nossa fidelidade, da nossa obediência, da nossa entrega, Pai, à Tua presença. Meu Deus, encoraja os Teus filhos que estão conosco a, meu Deus, assumirem as rédeas espirituais da sua casa, meu Deus, de forma que escolham a bênção e não a maldição, Pai, porque assim como o Senhor enviou um espírito maligno para atormentar Saul, Pai, assim também o Senhor
deixa a maldição disponível pelo livre-arbítrio, através do Deuteronômio 28, quando ouvimos a tua palavra e não praticamos, Pai. Diz a tua palavra, meu Deus, que seremos malditos ao entrar, malditos ao sair, maldito no campo, maldito na cidade, Pai. E que o céu se tornará como de bronze e a terra como de ferro. Em Deuteronômio, meu Deus, capítulo 28, versículo 15 em diante. E nós pedimos em nome de Jesus, que através da nossa fidelidade, que através do nosso conserto, da nossa obediência, os céus se abram e a terra se abra, para que a nossa oração suba e a nossa semente desça neste lugar e seja germinada e traga 30, 60 e a 100 vezes mais a recompensa sobre a nossa vida e sobre, meu Deus, as nossas descendências e gerações. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória Obrigado. a Deus. Nós vamos deixar ali nos comentários os telefones, né, dos pastores. Se você precisa conversar, se você precisa de uma oração, de repente você está sem um lar espiritual, né, e precisa de um direcionamento, nós estamos aqui também para te ajudar. Nós estamos aqui para ser bênção na sua vida. Então, se você precisar, pegue o telefone ali nos comentários, entre em contato. Nós queremos ser bênção para vocês, nós queremos servir, amém? Também, se você quer, de repente, aí na sua casa, você está vivendo o isolamento, você está vivendo a quarentena e quer ofertar e dizimar, se você quer abençoar o nosso ministério com uma oferta, né? Nós vamos nesse momento estarmos orando. Ali nos comentários também vai estar o link. Você pode estar ofertando através do Mercado Pago ou através de uma transferência bancária, através de um depósito bancário. Então vai estar ali a conta com os dados, né, o CNPJ da conta da igreja, para que você também possa abençoar, né, o nosso ministério. Então nós vamos estar orando e nós vamos estar consagrando toda oferta e todo dízimo que vai ser lançado em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vou pedir para o pastor. Então vem cá, nós vamos orar então. Vou estar orando, tá bom, irmãos? Fecha os olhos aí. Se você está com a sua oferta, com o seu dízimo na mão também, apresente ao Senhor, né, que Ele vai consagrar nesse momento e posteriormente você vai estar entregando essa oferta, esse dízimo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, nós consagramos cada dízimo e cada oferta lançada à tua casa, Pai. Como diz a tua palavra em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8, com maldição sois amaldiçoados, toda a nação, porque tens roubado a mim, diz Deus, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas diz, trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar bênção tal que dela advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei todo espírito devorador, para que não consuma o fruto do seu trabalho, e a vide no campo não seja estéril. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção da multiplicação sobre tudo aquilo que os teus filhos têm lançado em nossa congregação, Pai. Que o Senhor venha recompensá-los em todas as formas, meu Deus, nos seus projetos, nos seus sonhos de vida, tudo aquilo que eles têm semeado, que a terra se abra, porque o Senhor dá semente ao que semeia e faz multiplicar a sua sementeira, Pai. Que a terra não seja como de ferro, como diz em Deuteronômio 28, mas que a terra seja próspera, aberta, e tudo que os teus filhos semearem possam colher de forma multiplicada, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Lembre-se sempre que a melhor herança geracional que você pode deixar na vida dos seus filhos é o amor por Jesus e a salvação. De nada vai valer a pena os bens, a casa, o carro, se o Senhor os recolher cedo. Para onde é que eles vão? Então pense bem na herança que você está deixando. A herança da salvação é a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos, amém? Até tem uma música que eu gosto muito, que é moderna, moda antiga, que diz que a gente corre tanto se preocupando com o ter, né?
A gente precisa muito mais se preocupar em sermos cristãos verdadeiros, em sermos cristãos à imagem e semelhança de Cristo, para deixarmos esse legado e essa herança geracional, para que a gente possa rever aqueles que são nossos lá na glória no dia que nós partirmos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar conosco nesse tempo. Nos desculpe se nós nos prolongamos. Esse vídeo vai ficar aí também na página do Ministério para que você possa assistir ou compartilhar com alguém que você acha que possa ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença e até a próxima live. Um abraço. Deus abençoe.